Pra quem assistiu o BBB 22 ou se lembra da rivalidade mais desnecessária da televisão brasileira, sabe que com a eliminação da Jade Picon e o então fim do BBB 22, trouxe, através de uma suposta necessidade, a contratação de Jade Picon para a nova novela da Globo, Travessia. Ok. Vamos aos fatos. O anúncio do seu casting saiu por volta do início de maio de 2022, mas a sua contratação já era idealizada logo mesmo após a sua eliminação ali no período de março. O que levou a esse ponto foi o seu destaque advindo de suas redes sociais, que somados à sua rivalidade com o Arthur Aguiar, visto como alguém desejável aqui fora, mas dentro dos parâmetros do que se necessitava dentro do jogo, tornasse esses dois de alguma forma um pouco mais popular, seja de forma negativa ou positiva, mas o suficiente para poder furar a bolha, principalmente com os mais jovens associando-a a um tipo de vilanice, algo já visto dentro do BBB, em uma fração menor do que aconteceu com a Carol Conká, mas é claro que também com suas distinções raciais, fazendo com que a sua eliminação e a pobre estruturação do programa em seu caráter de entretenimento levasse também consigo a parcela que ainda assistia ao então programa devido a essa rivalidade que com o seu veredito já não possui mais um propósito real em continuar se assistindo a esse programa, que mesmo assim atinge o seu principal objetivo, que é apenas criar um holofote sobre um indivíduo e suas circunstâncias sociais daquele meio inserido, que são ou não dos interesses das massas, havendo o objetivo de mercantilizar essa imagem, acabando por fabricar uma possível estrela, como ocorre com a Juliette, que constantemente falha em suas propostas artísticas. Não são números orgânicos, são massas de manobras comerciais que acreditam estar validando um contexto sociocultural, validando uma vítima, uma causa, uma pauta. Em 19 de agosto de 1918 foi fundado a Casa dos Artistas com o objetivo de proteger os interesses dessa classe artística, havendo seu reconhecimento apenas em 1931 com o recebimento de uma carta sindical enviada do então recém-criado Ministério do Trabalho, tornando a partir daquele momento a Casa dos Artistas a oficial representante da classe artística no país. Até 1964, a Casa dos Artistas dividiu-se no atendimento assistencial e sindical. A partir da fundação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro, o SATED, a Casa dos Artistas então assumiu a sua ação exclusivamente assistencial. O agravamento da situação política do país devido ao golpe militar tornou na prática insustentável a atuação de uma única instituição responsável por exercer duas funções em defesa da categoria, havendo em contraponto um contexto estrutural acerca da visão artística no país, muitas vezes relacionadas à marginalidade, o uso de substâncias ou à boemia, uma visão distorcida que o tornava um trabalho irrespeitável, apesar dos seus ídolos nacionais e estrangeiros, surgindo um trabalho artístico de privilégios, muitas vezes monetário. Ser artista significava apenas viver o diferente, alheio à sociedade e aos costumes da família, alguém cheio de si que de alguma forma precisava ser contido, calado, combatido. Porém, se esse mesmo artista trabalhasse para uma dessas grandes emissoras, era visto como alguém bem-sucedido, de prestígio, uma celebridade, privilegiando apenas os interesses dos grandes empresários, a partir de uma série de garantias, através do Decreto 5.492, de 16 de julho de 1928, que regulou a organização das empresas de diversões e a locação de serviços teatrais, sendo esse decreto a primeira tentativa de regulamentação da profissão. Os empregados, por exemplo, não podiam deixar a empresa quando quisessem, e se assim fosse, não poderiam ser recontratados na área por um ano ou até que fossem liberados pelo seu antigo patrão, além de que deveriam pagar uma multa de 500 mil réis, o que para a grande maioria dos artistas da época significava mais do que o ganho do mês de trabalho. Uma classe artística que não era livre e nem mesmo honrada pelo seu ofício, motivadas também pelos próprios membros da classe artística, com a ideia de supostos artistas de
verdade, desviando os reais interesses daqueles motivados por sua estruturação e reconhecimento a partir do Estado. Em 1939, no dia 19 de agosto, liderado por Procópio Ferreira, um grupo de artistas com tochas em punho foi até o Palácio do Catete para exigir do presidente Vargas maiores facilidades para as excursões das companhias teatrais. Esse movimento ficou conhecido como aquele que deu origem ao Dia do Artista. No período posterior à Segunda Guerra, o trabalho era composto majoritariamente por pessoas de baixa qualificação, muitas vezes sequer alfabetizadas, havendo os estigmas das famílias compostas por pessoas pretas que impediam um reconhecimento artístico, sequer social, além da falta inerente de uma qualidade estrutural de trabalho, sendo o trabalho artístico visto como um trabalho de bico, sem estabilidade, algo que não produz um capital acumulativo, que não possui uma cadeia de produção ativa. Resumindo, nada mudou. Uma cantora que canta como um pássaro é uma trabalhadora improdutiva. Na medida que vende seu canto, é assalariada ou comerciante. Porém, a mesma cantora contratada por um empresário que a põe a cantar para ganhar dinheiro é uma trabalhadora produtiva, pois produz diretamente o capital. Mesmo assim, a maior parte destes trabalhadores, do ponto de vista da forma, apenas se submetem formalmente ao capital. Apesar das leis existentes e de suas garantias à classe artística, seus problemas antigos ainda se mantêm, devido principalmente à polarização da classe artística como um todo, reciclando seus próprios membros, sequestrando a arte, o palco, o teatro a seus próprios interesses políticos, havendo a sua degradação a partir da competitividade estrangeira muito antes dos tempos atuais. Em 1822, ao tomar conhecimento que dois empresários queriam desalojar do Teatro São João, no Rio de Janeiro, uma companhia nacional para colocar em seu lugar uma companhia estrangeira, Dom Pedro I envia a José Bonifácio o seguinte bilhete: prefira a nacional e que a outra seja retirada. Isso é preciso porque os estrangeiros não podem bigodear os nacionais. Apenas em 1952, pela Lei 1565 de 3 de março, surgiu a obrigatoriedade de apresentar uma peça brasileira a cada 3 estrangeiras, 130 anos depois do então caso citado, regulamentando o trabalho do ator pela Lei 6.533 de 1978, cumprindo o objetivo de qualificar através do DRT os profissionais da área de atuação e dessa forma reconhecer a sua capacidade e valor técnico e garantir seus direitos básicos de trabalho, não apagando os interesses das apresentações amadoras, que podem, ao apresentar um portfólio com os requisitos solicitados, a solicitação e regulamentação do documento. Uma outra polêmica em torno da pauta, um pouco mais recente, é o MC Cabelinho, que já em 2019 atuou na novela Amor de Mãe e em 2023 Vai na Fé. A polêmica nada mais é que a manifestação do SATED em torno do caso, já que com a pendência de regulamentação e a falta de DRT, torna o MC inapto a exercer a profissão e seguir atuando em outros projetos, assim como houve com o caso da Jade Picon, um repúdio proporcional, mas com as suas devidas questões raciais e estruturais de classe, levando também em consideração que o MC Cabelinho já estava atuando na emissora pela segunda vez, gerando a partir disso o seguinte discurso: mas se ele não pode, então, por que ela pode? A Jade foi uma figura de interesse midiático construída. O MC Cabelinho traz representatividade. Um tem 11 milhões de seguidores, a outra 21. Quem pode são os números. Assim como os interesses dessas emissoras que controlam o atual mercado artístico, criando artistas de vitrine, mobilizando suas massas, seja do lado do MC ou de Jade, com o objetivo de atingir uma nova massa, um público que se reconhece, gerando mais engajamento e, consequentemente, dinheiro. Um falso senso de representatividade. Pode ou não pode atuar? O que ocorre nesses casos é a solicitação de uma autorização especial, que possui um número limitado para cada produto da emissora, que também é utilizado de forma circunstancial, um tipo de brecha na lei. No caso Jade, foi realizado um acordo com a emissora Globo, onde seria pago uma taxa equivalente a uma porcentagem do salário que Jade receberia mensalmente até o fim da novela, além
além de a autorização não possuir uma real validade da posição de Jade como atriz, não havendo a possibilidade de realizar outros projetos, senão o da novela, que ainda assim está contra os reais interesses do sindicato nessa questão, que não pode senão agir de acordo com a lei que a limita em seu poder de veto nesses contextos. Quanto ao MC Cabelinho, cabe apenas dizer ao tempo se a Globo vai manter os seus interesses e de repente utilizar essa autorização especial. Com a onda de desinformação atual e o sucateamento da arte e da formação artística como um todo, acaba por proporcionar a essa classe uma deturpação dos reais interesses e objetivos da sua qualificação técnica, criando uma ideia moral de arte, que impede muitas pessoas de sequer ter a possibilidade de fazer um teste nessas grandes emissoras. Normalmente estão localizadas em São Paulo ou no Rio de Janeiro, já havendo seus nomes, seus conhecidos, sua segurança. Cabe aqui meu questionamento. A pessoa que atualmente mora na favela, mas não possui estabilidade financeira, que vive à mercê da sua própria cor, alheio senão aos interesses econômicos em sua representação, que tá fudido e não tem nem mesmo uma chance de teste, merece menos chance, menos possibilidade de voz do que um que ganha 500 mil? Se a comparação parece inapropriada, então o que define essa luta de interesses, essa mídia? Vontade de fazer? Não é sobre poder, é sobre dignidade, é sobre respeitar uma classe artística independente de onde se esteja e de quem seja.